Olá a todos. Eu sou a PCNP Janete, né? Sou responsável pela pasta da Educação Especial da Diretoria de Ensino Leste 2. E hoje, com a parceria com a Leste 1, com a Maria Beatriz, né? Nós já temos uma parceria que já gravamos outras formações, mas essa de hoje com a nossa mestre, a Joyce. E hoje ela vai trazer um assunto bem bacana que a gente vai estar dividindo, né, com as duas diretorias. E eu vou falar um pouquinho da Joyce. A Joyce, ela é mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, especialista em terapia comportamental pela USP, né, o Hospital Universitário, especialista em neurociência aplicada na educação, graduada em pedagogia, atualmente trabalha com a supervisão e orientação sobre o desenvolvimento atípico, terapeuta ABA, de jovens, adultos, crianças com autista, na clínica escola e a domicílio, desde agosto de 2014. Além disso, já atuou como terapeuta e supervisora do projeto CAIS, da USP, Centro para o Autista e Inclusão Social da USP, e na Associação de Amigos do Autista, AMA. Tem experiência com pesquisas em autismo e em análise do comportamento e apresentação de tais pesquisas em congressos nacionais. E, além de tudo isso, é um ser humano ímpar. A gente ama a Joyce porque a gente conheceu em 2018, numa formação, e daí para cá a gente deu a mão e não soltou mais. E aí hoje a gente trouxe para que ela pudesse, né, estar dividindo com as duas diretorias todo esse aprendizado que a gente vai ter agora. E vou passar para a Bia falar um pouquinho também, né, Bia? Ah, sim, né? Não vou deixar tudo para você também. Verdade. Bom, primeiramente também eu quero agradecer muito a Joyce por essa parceria. Quero agradecer também muito, Janete, muito a nossa parceria, porque sem isso as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? E quando nós dividimos isso, a gente fica mais leve, né? Quando nós dividimos conhecimento, dividimos tudo, a gente fica bem mais leve. Quero agradecer também o Cido. Cadê você, Cido? Tá só a paisagem bonita aí, mas o Cido não aparece, né? É o nosso PCNP lá da Leste 1, que está nos auxiliando aqui nas gravações e na edição dessa formação, né? A Janete já fez as devidas apresentações, né? Eu vou dar algumas informações para vocês. Essa pauta, ela foi produzida, a pauta formativa foi produzida pela Leste 1, Leste 2, em parceria com a Joyce, né? Nós falamos para a Joyce qual assunto que nós gostaríamos que ela abordasse, e ela topou e vai mostrar um trabalho nessa formação muito bacana. Eu quero dizer para vocês que a Joyce, ela vai entrar em todas as áreas do conhecimento, então ela vai entrar em todos os ATPC, nós vamos entrar com o link com a formação com a Joyce, e por último, nós vamos ter um link de avaliação por formulário. A Leste 2 e a Leste 1, cada uma vai ter o seu formulário, e no final da formação, os professores vão preencher esse formulário e mandar para suas devidas diretorias. Tá bom? No formulário da Leste 1 vai estar especificado que é da Leste 1, mas com as mesmas perguntas. Por quê? Nós pretendemos dar uma devolutiva para vocês, talvez de algumas dúvidas que possam surgir, né? Mas como o nosso cronograma da SEDUC está muito enxuto, e nós vamos ter só 2 ATPCs no mês de setembro, pela diretoria de ensino, e educação especial já esgotou, nós já estamos pegando esses 2 dias. Eu e a Janete depois vamos sentar com esses formulários e vamos ver a melhor forma de estar dando essa devolutiva para vocês, tá? Nós nos comprometemos a isso sim, tá bom? Eu desejo uma boa formação, eu desejo a todos os professores também que esgotem todas as suas possibilidades no trabalho com o autista, porque é muito gratificante, tá? Quando nós passamos a enxergar melhor como essa
como esse ser funciona, nós ficamos mais leves para trabalhar com eles, tá? É isso que nós devemos, é isso aqui que nós vamos tentar passar para vocês, uma leveza do trabalho, né? Eu sei que nós somos ansiosos, nós queremos cumprir conteúdo, nós queremos cumprir com qualidade também, mas muitas vezes o excesso de conteúdo não tem qualidade, né? Então nós precisamos ter um olhar mais diferenciado para esse nosso público diferenciado, que é o autista, né? Janete, esqueci alguma coisa, querida? Não, Bia, eu acho que eu que esqueci de agradecer imensamente o Cido, né, por essa parceria também de estar aqui conosco. Sim. E fazer um pedido, porque assim, o nosso público-alvo da educação especial, muitas vezes, o professor da sala regular, algumas nomenclaturas, eles ainda não têm, né, não introjetou ainda essas nomenclaturas. E aí, no momento, se elas aparecerem, se a Joyce puder estar explicando, é bacana. Tá? Para os da sala de recurso está tranquilo, mas sala regular é mais complicado, né, Bia? Porque nós que não somos leigos na área, nós vamos entender tudo que a Joyce vai falar, né? Inclusive, se ela usar alguma linguagem técnica, a gente entende. Mas para os professores, eles não vão entender. Então, assim, siglas, por exemplo, você vai falar PAI, PPR, só dá uma explicadinha o que é rapidinho, só para eles se interarem do assunto, tá bom, Joyce? Por favor. Obrigada, Joyce, é com você. Agora é com você, Joyce. Então, vamos lá. Eu queria agradecer pelo carinho de vocês, por essa parceria. Eu acredito que é muito rica essas trocas, né? Quando a gente pensa em educação especial, a gente sabe que temos um longo caminho a percorrer, que estamos no início, e quanto mais troca, quanto mais diálogo sobre, melhor a gente consegue chegar no nosso objetivo final, né? Chegar realmente ao que deva ser a inclusão, né? O nosso sonho de inclusão, tá bom? Então, muito obrigada. E vamos lá, né? Vamos começar o nosso diálogo. Você pode ir pedindo para o Cido, tocando as telas, sem problema nenhum, tá, Joyce? Pode começar, Cido, por favor. Bom, então, hoje a proposta é trazer algumas ideias para vocês, né? Em questão, até no tempo da pandemia, então, o que se pode fazer durante esse período e também pós-pandemia, né? Então, como que nós podemos acolher esse aluno, essa criança com autismo, enfim, então nós vamos construir algumas ideias, algumas possibilidades, a fim de ajudar e possibilitar o trabalho em sala de aula. Bom, pensando nessas possibilidades, eu dividi um pouquinho a parte dessa apresentação em estrutura e a parte do que passar como conhecimento, tá? Então, ela está divididinha. Pensando na estrutura, nós acreditamos que tem alguns aspectos extremamente relevantes para essa criança em sala de aula, para a tomada de decisões, né? Então, agora a gente vai discutir um pouquinho dessa questão, né? Um dos aspectos primordiais, e aí eu tentei trazer os mais relevantes, né? São, por exemplo, o item A, que é a previsibilidade visual, e aí eu vou falar um pouquinho de cada item para vocês entenderem, mas, no geral, o que seria necessário, né? Como que a gente consegue tornar um ambiente mais acolhedor para a criança com um ensino mais significativo da previsibilidade visual, né? Na comunicação alternativa, né? Então, fora ter todo aquele arranjo estrutural de como eu vou passar o dia do meu aluno, da minha criança, como que eu vou antecipar essa rotina, que é extremamente importante, eu tenho que pensar na comunicação, quais serão os veículos de comunicação com essa criança, né? Sabendo que o autismo, ele tem um déficit maior na comunicação, né? Tendo esse déficit presente, eu preciso também pensar em como que eu vou fazer manejos de forma que possibilite nem que seja uma comunicação muito rudimentar, uma limitada, mas que eu consiga oferecer algum tipo de comunicação, algum tipo de troca para essas crianças, né? Dentro dessa questão de estrutura, nós também temos as histórias sociais, que depois vocês vão entender um pouquinho qual que é a função da história social, né? Nós temos, por fim, os recursos adaptativos, e aí quando nós falamos de recursos adaptativos,
nós estamos falando de PEI. O que seria o PEI? O PEI é o currículo da criança, né? Então, pensando na adaptação, nós precisamos ter um currículo da própria criança, né? Um currículo geral. Então, assim como as outras crianças também têm currículo, a nossa criança, independente do déficit dela, também precisa ter um currículo, adaptação de prova, de atividades e assim por diante. Então, como nós podemos pensar nesses recursos de adaptação, né? E, por fim, a depender da necessidade da criança, eu trago um pouquinho também a importância do acompanhante terapêutico, né? A gente sabe que a gente caminha para a independência da criança, a gente quer que as crianças tenham socialização, a gente quer deixar elas mais próximo do ambiente natural. Porém, a depender da necessidade da criança, do grau de autismo, algumas crianças vão precisar ter um acompanhante terapêutico em sala de aula, né? Isso acaba sendo fundamental para o desenvolvimento daquela criança, para o andamento da sala de aula, para a interação do professor e do aluno. Então, ele também se encontra como uma ferramenta fundamental para esse processo. Bom, e aí entrando no nosso primeiro item referente à estrutura, né, o ambiente escolar, né, a previsibilidade visual. Quando eu falo em previsibilidade visual, eu estou falando de uma antecipação de rotina por meio de dicas visuais, né? As nossas crianças com autismo, eles têm um déficit na questão de comportamento ouvinte, e aí quando eu falo em comportamento ouvinte, eu estou falando daquele comportamento de ouvir, seguir instruções, realizar uma instrução dada, né? Então, esse comportamento, ele exige muito treino, e muitas crianças apresentam uma falha nesse comportamento, né? Diferente das crianças típicas, que aprendem por imitação, e o comportamento de seguir instrução já está bem instalado, né? A gente pode pedir para uma criança típica, olha, senta no seu lugar, pega seu estojo, sua caneta, enfim, a criança consegue responder essa instrução. Quando nós falamos de criança com desenvolvimento atípico, elas não conseguem responder essa instrução sem ter um treino, né? E a depender muito do repertório dela, elas não têm essa independência. Então, a previsibilidade visual, ela está aqui para suplementar essa dependência, né? Ela está para dar base para a criança entender como vai funcionar o contexto dela, né? E essa previsibilidade, ela pode aparecer em forma de painel de rotina, em forma de atividades e em forma de encadeamento de tarefas, né? Em forma de painel de rotina, é a descrição da rotina da criança por meio de dicas visuais, seja fotos, seja figuras, dependendo do nível da criança, se é uma criança alfabetizada, por escrito. Então, descrever a chegada da criança na escola. Então, por exemplo, guardar o material no local, é a primeira coisa, guardar o material. Segundo, atividades. Terceiro, o que essa criança vai fazer depois que fizer uma atividade de português? Ela pode ter o descanso, ela pode fazer uma pausa. Então, colocar na rotina da criança também que ela terá pausa, para ela entender passo a passo como vai funcionar o dia dela desde o horário que ela entra na escola até o horário que ela sai. E essa questão de previsibilidade, ela funciona até mesmo nas questões de aulas online, né? Por mais que esteja em casa, a gente precisa passar um antecedente de rotina para a criança. Então, olha, agora você vai assistir a aula online, primeiro vem o professor de português, você faz uma atividade, você pode ter uma pausa para ir para o banheiro, pegar uma água, ou brincar, nem que for 1, 2, 3 segundinhos, né? Então, a gente precisa sinalizar para a criança passo a passo de como será o dia dela, seja em aulas presenciais, seja em aulas à distância, né? A distância requer mais um desafio, porque não é só assistir a aula, né? É mostrar para a criança que depois que ela assistir a aula, ela vai fazer uma atividade, enfim, mostrar que nessa atividade pode ser que ela precise de ajuda, então ela pode chamar alguém para ajudá-la. Então, nós temos que pensar nesse arranjo, né? Em como eu passo informação para minha criança. A previsibilidade ela é extremamente importante, porque, dado o déficit da criança entender a questão de comportamento ouvinte, de seguir instruções, imagine que só o falar não é suficiente para ela. E a gente precisa de um visual. Crianças com autismo, eles conseguem visualizar melhor e entender o que está sendo proposto quando eu tenho uma dica visual, né?
Então, por isso que eu tenho que pensar no dia dessa criança de forma visual. É como se a criança estivesse no nosso contexto e não entendesse a nossa linguagem, o nosso falar não significasse muito para ela, ou no sentido de orientação. Então, quanto mais planejamento visual eu oferecer para essa criança, melhor será a autonomia e melhor será a compreensão dessa criança, né? Então, essa é a importância. Quando eu penso que eu quero passar uma informação para essa criança, seja por meio de atividades, por meio de provas, por meio de rotina, ou até mesmo estruturar uma brincadeira, eu tenho que pensar na linguagem dessa criança. Então, como eu consigo estruturar essa brincadeira de forma visual, né? Como eu consigo, por exemplo, pensando em crianças que nós estamos treinando mais habilidades de vida diária, mais autonomia da criança. Então, como que eu ensino a criança a escovar os dentes sem eu precisar falar tantas vezes? Por exemplo, pega a escova, coloca a pasta na escova, escova os dentes, escova a língua. Então, para suplementar essa questão de eu falar várias vezes e a criança sempre ficar dependente do verbal e às vezes também não compreender, eu posso transformar tudo isso por forma de previsibilidade visual. Então, eu posso montar um esquema visual que eu mostro passo a passo como aquela criança deve escovar os dentes, como que ela pode seguir os passos de lavar as mãos, realizar uma receita. Então, por meio desse visual, eu consigo chegar em todas as habilidades necessárias para conseguir ensinar a minha criança, para fazer com que ela entenda. E aí, pensando nisso, né? O que as pesquisas falam sobre essa importância de pistas visuais, de dicas visuais, né? Muitos estudos, eles abordam a importância de utilizar esse recurso visual concreto, né? O estruturado ou específico para a necessidade da criança, né? Porque tem crianças que vão precisar de mais dicas visuais, dado seu nível de comprometimento, e tem crianças que podem ser que precisem de menos dicas visuais. O importante é que as dicas sejam planejadas de acordo com o repertório da criança e de acordo com o que se pretende ensinar. Ou lembrar, porque às vezes a criança executa uma dada atividade, mas ela sempre esquece de algum item. Então, eu preciso colocar como uma dica visual, talvez o item que ela esquece, talvez o passo que ela precise de ajuda. Por isso que acaba sendo específico. Por mais que nós sabemos que grande parte das crianças com autismo precisam de dicas visuais, não significa que eles sempre vão usar as mesmas, né? Eu preciso conhecer o meu aluno, a minha criança, o meu paciente, para eu programar uma dica que seja eficaz e funcional para aquela criança, né? E aí, por quê? A fim de promover um ensino efetivo de aprendizado de habilidades verbais, motoras, sociais de crianças com TEA, né, que é o transtorno do espectro do autismo. Por isso, o uso dessas pistas visuais tem sido utilizado na intervenção comportamental com a população com pessoas com autismo, e por isso que ele tem sido tão importante, porque eles promovem a autonomia, promovem o encadeamento da tarefa, então eles mostram o passo do começo, meio e fim. Então, às vezes, a criança ainda não sabe uma dada tarefa, as dicas visuais estão aí para ajudar essa criança, né? E isso consegue ser tão importante que nós conseguimos até estruturar, por exemplo, uma atividade de leitura, uma atividade de interpretação de texto. Então, eu posso colocar um texto e colocar as figuras do texto, o que o texto fala, né? Então, o texto fala sobre... mostra um começo, meio e fim de uma dada atividade, de uma dada história. Então, eu posso colocar os personagens da história. Na hora das perguntas, eu posso voltar àqueles personagens do texto. Então, eu consigo fazer toda essa adaptação num texto, numa atividade de matemática, enfim. Eu consigo fazer essa adaptação para todas as matérias, até mesmo o inglês, espanhol, até as matérias que a gente considera um pouquinho mais complexa, a gente consegue estruturar por meio de dicas, de figuras, né? A depender do nível da nossa criança. É claro que tem atividades que são extremamente complexas, e se elas são complexas e a nossa criança está em outro nível, eu não consigo fazer essa adaptação, né? A adaptação, ela vai de encontro com o nível da nossa criança, e aí eu faço a adaptação conforme o repertório dela, né? E aí sempre usando dicas visuais ou a melhor forma ou outro modelo
da qual a minha criança entenda o que está sendo proposto. A ideia da dica visual é que ela mesma fale por si só, que ela não venha depender de outra pessoa para explicar. Então, pensem em uma atividade que o próprio direcionamento já mostra o que tem que ser feito e não precisa de um adulto, de outro professor, enfim, de outra pessoa explicar. A própria atividade já sinaliza o que tem que ser feito e como é que tem que ser feito. Tudo bem? E aí, falando mais um pouquinho dessa importância, né? O que a previsibilidade visual promove? A previsibilidade são as dicas visuais, né? O que ela pode promover nas nossas crianças? Primeiro, ela promove a contextualização. Então, ela faz com que a criança entenda o que está sendo pedido, como vai ser o contexto, como ela deve se comportar, o que ela deve fazer naquele momento. Então, uma vez que eu já trago essas dicas para minha criança com autismo, eu já estou diminuindo as chances dela entrar em problema de comportamento, dela ter algum comportamento disruptivo, dela ter alguma alteração, porque eu já estou sinalizando da melhor forma possível como ela deve se comportar. Então, eu estou mostrando, olha, você chegou na sala, agora você senta, daqui a pouco terá aula de português ou tal atividade. Quando acabar a atividade, você vai brincar, você tem uma pausa. Então, aquela criança sabe que ela vai começar uma atividade, mas vai vir o momento de pausa dela. Ela sabe que vai ter o momento que ela vai no banheiro, o momento que ela vai beber água, o momento que ela vai estar junto com outros amigos, ou até mesmo em casa. Ela saberá que há o momento que ela faz atividade, o momento que ela para de fazer atividade para assistir TV, para fazer outra coisa, para almoçar e jantar. Então, a previsibilidade sempre vai informar um contexto para a criança, o que é essencial para essa criança diminuir as angústias dela e saber como se vai passar o dia dela, o que ela vai fazer naquele período de tempo. Além disso, ela é auto-instrutiva, ou seja, a própria atividade, a própria previsibilidade já fala por si, então não depende que sempre tem alguém falando, vai fazer isso, hora disso, hora de tal atividade. A criança visualmente já consegue pegar uma figura e reconhecer que é a hora de sentar, que é a hora de ir ao banheiro, lavar as mãos, lanche, enfim, assistir desenho e assim por diante, né? Sendo instrutiva e não dependendo de ter um informante, ela acaba possibilitando autonomia para aquela criança. É como se fosse a agenda da criança. Então, ela vai para a agenda dela e executa as atividades. Por isso que ela promove a autonomia, né? Ela também remedia problemas, porque ela reduz problemas de comportamento. Uma vez que eu estou passando informação para a criança de uma forma que seja mais fixa, ela consiga fixar melhor, eu acabo remediando problemas de não saber o que vai acontecer, de não saber que horas que eu vou brincar, que horas que eu vou comer, que horas que eu terei uma pausa, né? Muitas crianças, às vezes, ficam sempre perguntando, que hora vai ser o lanche? Posso brincar? Posso ver um vídeo? E quando você trabalha com a estruturação, a criança entende que vai chegar aquele momento, ou até que não terá tal momento. Então, olha, hoje não tem essa atividade, mas temos isso, isso e isso. Então, a gente acaba sinalizando para a criança o que terá, o que ela vai, como será o dia dela. E, por fim, ela tem o controle do SD. O SD seria estímulo discriminativo na análise do comportamento. Quando a gente fala controle do SD, a gente quer dizer que a criança tem o controle dos estímulos discriminativos. Então, ela consegue entender que hora que é atividade, que hora que é lazer, que hora que é banho, que hora que é e outras coisas, que hora que ela vai embora, que hora que a mãe chega. Então, tem crianças que chega na escola e já quer ir embora, né? Já quer pegar a mochilinha e já vai para a porta. Então, quando a gente trabalha com painel de rotina, a gente mostra o tanto de coisas que a criança tem que fazer e no finalzinho a gente deixa a mochilinha, tá chegando, logo, logo já tá na hora de ir embora, logo, logo sua mãe vai te buscar, ou seu pai, e assim por diante. Então, ela ajuda a criança a ter essa questão de controle também. E aí, eu trouxe alguns modelos para vocês de previsibilidade visual. Elas podem ser feitas de vários materiais, enfim, de acordo com a necessidade da criança. Pode ser feita via agenda, via pasta, no painel que a gente fala que é fixado na parede.
Ela pode ser feita via aplicativos. Hoje em dia nós temos aplicativos bem legais de rotina da criança, que permite tirar foto do ambiente, foto da escola, foto das atividades que a criança vai fazer. Então, ele está bem mais específico para aquela criança. Então, pensem que interessante, a criança chega na escola, já tem as fotos de todas as atividades que ela vai fazer. Então, ela sabe, olha, eu já fiz essa, falta tal atividade. Então, essa previsibilidade vai ficando bem específico para aquela criança, né? Conforme a necessidade daquela criança. Aqui eu trouxe para vocês, esses 2 exemplos são de painéis, ele é uma cartolina bem básica mesmo, fixada na parede, e cada figurinha refere ao que a criança vai fazer. Então, a gente tem uma fotinha de uma menininha, o nome dela, né, por exemplo, Mariana, e aí embaixo, chegou, depois, qual que é a próxima figura? Parque. Então, está mostrando que a criança chega na instituição e vai para o parque. Depois que ela foi para o parque, ela vai para o lanche. Depois que ela foi para o lanche, ela escova os dentes. Depois vai para o computador. Então, pode perceber que é a rotina que a criança vai fazer naquele dia. Para outra criança, a gente pode ver que é mais concreto. Tem uns objetos. E aí, entra naquela questão da rotina ser específica para aquela criança. Uma criança que não compreende tanto o desenho, ela pode compreender melhor objetos que significam algo, né? Então, nesse caso, por exemplo, o primeiro objeto remete a um papel higiênico. Então, não, é um Lego, se eu não me engano. Então, esse Lego pode estar remetido a alguma atividade que a criança vai fazer. Depois tem uma bolinha. Essa bolinha pode significar parque, brincar, atividade física, depende do contexto da criança. Outro tem um potinho, escova de dente. Então, nós também podemos pensar em objetos que vão representar algo para aquela criança, né? Pensando na sala de aula, para uma criança mais comprometidinha, ou que ela entenda melhor objetos, eu posso trabalhar com o desenho de um lápis, com lápis menorzinho para sinalizar que ela vai fazer atividade. A Bia acho que está com a mãozinha levantada. Então, Joyce, eu estou vendo esses painéis que você está mostrando, tem cores fortes. Isso pode ser usado para o autista? Não são cores assim azul, verdes, mais suaves? Não. Nesse sentido, as cores não interferem, né? Porque basicamente é a base. O que nós temos que tomar cuidado, pode ver que as referências, elas têm um fundo branco, né? Então, o escovar os dentes, o lanche, o fundo da imagem tem que ser claro, a criança tem que entender. Agora, a cor do painel não diz nada, assim, não interfere, e nem a cor dos objetos. É só a imagem que ela sempre tem que ter um fundo branco para a criança realmente olhar e ver que se trata daquele assunto específico. Tudo bem? Tem instituição que acaba nem colocando padrão, então cada criança tem um painel de cor diferente. Em contrapartida, tem outras instituições que colocam padrão de cor de sala. Enfim, vai a depender da instituição, mas a cor do painel não interfere, tá? Só voltando um pouquinho do painel, o que eu apresentei, ele é na parede, né? Então, mas como eu falei, ele pode ser em forma de agenda, então eu já tive jovens que eu fiz todo o painel de rotina via agenda e associado com o timer do celular, porque aí tocava no celular, a criança ia para a agenda e via o que tinha que fazer. Então, para jovens, né? E aí a gente pensa nesse jovem na faculdade, no ensino médio, até preparando ele para a vida adulta, para o trabalho, eu traduzir para uma agenda acaba sendo mais natural do que usar outro recurso, né? Então, foi o que aconteceu com esses jovens quando eu implementei essa agenda. Então, tocava no celular dele, ele tinha um despertador, ele sabia que ele tinha que olhar a agenda para ele saber o que ele tinha que fazer. Esse jovem específico, ele, por exemplo, ele tinha rotina em casa, então ele fazia toda a rotina individual sozinho, porque à tarde ele ia para a instituição. Então, ele conseguia seguir certinho a hora que ele acordava, tomava café, se trocava, tomava banho, ia para a instituição. Então, a gente já pensa na vida dessa pessoa, desse indivíduo, né? E já preparando já para um trabalho, para uma faculdade e etc. Então, a rotina, o painel, ele não precisa ser um modelo fixo, ele é de acordo com o contexto da criança,
com a necessidade. Tem vários tipos de painéis, eu trouxe alguns só para vocês pensarem sobre isso, né? Sobre essa questão. Alguns painéis são escritos, então, ou a criança mesmo escreve sua própria agenda, ou já tem as frases, as figuras já escritas, né? As filipetas, que a criança vai montando, enfim, a gente vai pensando conforme a necessidade. Fora essa questão de painel de rotina, um recurso bem interessante que eu tenho também testado é a rotina por assistente virtual, né? Então, a gente tem o assistente do Google, a gente tem o assistente Alexa, enfim, tenho treinado também essa questão de assistente assistente virtuais, que eles também acabam gerando rotina, e é um recurso bem interessante para essa nova geração também. E fora isso, nós temos a previsibilidade visual para quando a gente quer informar uma rotina para uma tarefa, um encadeamento de tarefa, que seria o começo, meio e fim de uma dada tarefa, que é esse exemplo que vocês estão vendo, né? Então, está sinalizando quando a criança sente um incômodo, o que ela deve fazer, como que ela vai no banheiro e assim por diante. A gente consegue fazer isso para lavar as mãos, escovar os dentes, cortar as unhas, para qualquer atividade que tenha um começo, meio e fim, a gente também consegue estruturar. Bom, e aí, por exemplo, para complementar também, os encadeamentos, quando eu quero ensinar uma receita de bolo para uma criança, uma receita dela preparar seu próprio alimento, esquentar a sua própria comida, eu também uso esse encadeamento de tarefas, né? Por exemplo, eu já usei encadeamento de tarefas para ensinar a criança os passos para efetuar uma adição, subtração, para resolver problemas. Então, a gente consegue descrever passo a passo quais os itens necessários para a criança responder, né? Então, para fazer uma interpretação de texto, primeiro, observar o título. Segundo, observar tais informações no texto. E aí a gente deixa as informações necessárias para a criança observar. Terceiro, escrever quais são, ou grifar, circular. Então, nós conseguimos estruturar quase tudo, né? Desde que nós pensamos no nosso objetivo, a gente consegue dar previsibilidade para tudo. Já usei previsibilidade para ensinar a música para criança, então traduzir toda aquela questão de música por meio de figuras. Então, é possível. O que requer é realmente olhar para o aluno, olhar o objetivo e estruturar da melhor forma possível, tá? Bom, ainda em previsibilidade, passando da importância das dicas visuais, nós temos a comunicação alternativa, né? Nós sabemos que grande parte dos déficits de crianças com autismo, ele parte da comunicação. Então, nós precisamos ter, nem que for algo que uma troca de figuras, algo que possibilite que durante aquela criança esteja no contexto escolar, que ela consiga se comunicar conosco, né? E a comunicação aumentativa alternativa, ela vem para suplementar essa dificuldade de comunicação, né? Além dela favorecer a comunicação, ela também reduz problemas de comportamento. Então, quando eu tenho um instrumento desse, uma ferramenta dessa, a criança pode falar quando ela está com sede, quando ela precisa ir no banheiro, quando ela quer brincar, quando ela quer um item específico que ela não consegue achar ou que ela não consegue falar, né? Às vezes, com uma pessoa, ela consegue falar e essa pessoa consegue entender. Geralmente, pai, mãe é uma pessoa muito próxima. Mas quando passa para terceiros, a criança não consegue entender, a outra pessoa não consegue entender, né? Então, outras pessoas da escola, outras crianças. Então, pensar nesse recurso de, durante o período que a criança estiver na escola, será que eu consigo ter estratégias de comunicação alternativa para melhorar o período que essa criança está conosco? E aí, por isso que a gente precisa pensar na comunicação alternativa. Aqui tem alguns exemplos, então nós temos o PECS, que ele é bem conhecido, né? Ele trabalha com toda essa questão de comunicação alternativa, ele tem fases que vai ensinando a criança desde o início da troca de figuras até o final, que é construir frases, que é frases com atributos, que é a criança descrever algo por meio de troca de figuras, né? Então, o PECS é um dos recursos muito interessante, mas fora o PECS nós temos outros tipos, por exemplo, as pranchetas de comunicação, agora nós temos vários aplicativos que favorecem isso, então é tão fácil e rápido
colocar uma comunicação agora com os novos aplicativos, que a gente consegue tirar foto de coisas que a criança gosta, foto da mochila, foto de tudo, e colocar nessa pastinha por meio dos aplicativos. E a criança só vai lá e aperta o que ela quer. Precisa ir no banheiro, o próprio aplicativo fala, né? Então, se a criança apertou banheiro, o aplicativo pede banheiro. Se a criança apertou água, o aplicativo pede água. Então, é muito interessante, né? A gente tem vários recursos. O que exige mesmo é eu pensar na criança, pensar no objetivo e conseguir colocar isso dentro do nosso contexto. Pode passar, Cíntia, por favor. Joyce, posso fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Quando você fala em comunicação aumentativa alternativa, desculpe se o que eu perguntar for muito banal, mas me veio uma dúvida. Quando eu uso comunicação aumentativa alternativa, eu não vou estar viciando essa criança a não falar, porque ela só vai apertar e vai ter a resposta, só vai apertar e vai ter a resposta. O autista fala, né? Então, assim, isso não vicia a criança em algum momento? Você trouxe uma pergunta bem pertinente, é uma discussão que vem há muito tempo, né? Se o PECS limita a fala da criança, enfim. O PECS bem implementado, ele exige até que a criança fale, né? Tem fases do PECS que, por exemplo, a fase 4, a criança forma uma sentença e ela começa a falar, eu quero tal coisa. E sempre a gente exige isso da criança, né? Então, sempre quando eu vou dar um item, eu nomeio o item para a criança, né? É claro, o aplicativo, ele acaba falando, né? Fazendo a voz, mas num treino eu consigo esperar a resposta da criança, né? Então, a criança toca na figura, eu dou o modelo verbal. E eu posso esperar alguns segundos para que a criança repita esse modelo verbal, né? Então, ele aumenta a comunicação. Ao longo do tempo, acaba sendo tão reforçador a criança pedir algo que ela quer, que a criança acaba vocalizando, né? É claro que tem casos muito específicos que a criança realmente não consegue chegar à fala, mas ela consegue responder tudo por meio do aplicativo, por meio da comunicação. Por exemplo, tem a fase 6 do PECS, que eu mostro uma cena, por exemplo, o menino brincando com o cachorro, eu mostro uma figura, e aí eu falo para a criança, o que você vê? E a criança monta a frase, um menino brincando com o cachorro. Então, ele consegue expandir nessa questão, tá? Então, um bom treino, ele não limita. A criança não deixa de falar, desde que seja bem treinado, que a gente pensa em como exigir a resposta da criança, em como dar um tempo para ela falar. E aí, ele acaba resolvendo essa questão e estimulando mais a criança. Tem as próprias pesquisas, né, do PECS falam que acaba aumentando a vocalização dessa criança. Então, era uma criança que não falava nada, né, ou falava bem pouco. Conforme de tanto você treinar a falar, a criança foi aumentando, expandindo, e tem crianças que deixam de usar o PECS, né? Dificilmente eu tive pacientes que usaram o PECS para a vida inteira, né? A maioria das vezes a gente consegue depois fazer essa retirada, porque aumentou o repertório verbal. E salvo eu, nos casos mais comprometidos, aí sim a gente continua com a utilização de uma comunicação alternativa. Mas na maioria dos casos ele tem tem favorecido grandemente a fala dessas crianças. Não, Joyce, é assim, você está nos mostrando um modelo clínico dessa criança que vai para um especialista para usar o PECS. O professor não tem condição disso, né? Porque ele não sabe como agir com esse modelo. Então, assim, na parte pedagógica, isso não seria possível se o professor não tiver um conhecimento desse método, não é assim? Olha, na verdade, do PECS, sim, né? Porque o PECS tem todas aquelas fases, né? A fase 1, fase 2, então requer um curso, uma supervisão, uma orientação. Mas, para o lado dos aplicativos, que agora nós temos, os aplicativos que eles estão lançando é auto-instrutivo. Então, é muito fácil. Alguns até estão em inglês, mas é tão fácil. Por exemplo, tem um aplicativo que ele mostra o mais, de câmera, que é só de tirar foto do item, que ele já transforma na linguagem do uso da criança, até mesmo em inglês.
né? Então, pensando nesses aplicativos, não requer nenhum domínio, só requer que o professor mexa um pouquinho no aplicativo durante alguns segundos, né, para conhecer onde tirar foto, tudo, e ele faz uma pastinha, é uma coisa tão rápida. Esses dias, para uma menina de uma avaliação, nós conseguimos criar o aplicativo, estruturar, em menos de 10 segundos. Foi muito rápido. A gente entrou no aplicativo, tirou foto de um item, porque a criança estava mostrando que queria algo e como ela não era verbal, nós não sabíamos, né? E aí nós tiramos foto de algumas coisas que ela tinha visto e a criança já entendeu como funcionava. Então, os aplicativos para a sala escolar, eu acho que é um recurso bem válido, porque ele é muito rápido, vale ser testado. Tudo bem? Tá bom, obrigada, Joyce. Então, vamos lá. E aí, pensando nessa questão, né? Então, a gente consegue usar novos aplicativos para gerar essa comunicação para a criança. E fora a comunicação, as histórias sociais, né? Pensando na estrutura dessa criança no ambiente escolar. As histórias sociais, elas seriam como o painel de rotina da criança, mas elas trazem um contexto muito mais específico do que aquele de fazer atividades, escovar os dentes e ir para o lanche. Ela descreve uma cena do qual a criança precisa passar e como a criança deve se comportar. Então, são as histórias sociais que nós chamamos, né? A história social, ela pode ser escrita, desenhada ou ilustrada. Ela é um recurso bem fácil também, né? Então, por exemplo, eu quero levar a criança para o lanche, é uma criança que às vezes bate no coleguinha, ou não fica sentado muito tempo, ou não entende o período que ela tem que comer e já corre para brincar. Então, eu posso fazer uma história social mostrando, olha, nós vamos para o lanche, você vai comer seu pãozinho, sua fruta, seu suco, você vai jogar as coisas no lixo e depois você vai brincar. Tem muitas crianças na hora do lanche que já correm porque quer brincar, e elas acabam nem comendo, nem sentando, nem esperando, e elas só brincam. Então, a história social mostra, olha, você está no ambiente que você gostaria, que é reforçador, mas, olha, precisa fazer essas coisas. E fazendo isso, acaba antecipando a criança de sair da mesa, chorar, a gente vai mostrando, olha, você come e brinca. Ou então, crianças que às vezes não conseguem ficar perto de outras crianças, e às vezes batem em outras crianças. Com uma história social, a gente mostra, olha, você está brincando com outras crianças, você pode brincar de massinha, de bolinha de sabão. A gente mostra como a criança deve se comportar naquele momento. E a história social serve para isso. Às vezes, crianças pensando no contexto domiciliar, né? O pai vai no mercado e a criança quer tudo do mercado. Uma história social, a gente pode organizar falando, olha, você vai no mercado com o pai, a gente vai comprar uma bolacha, um suco e mais um item e depois vamos embora. Então, ela vai dando esse planejamento para a criança se manter, né? Para ela conseguir se manter e responder adequadamente ao contexto. Então, por isso que ela acaba sendo importante. Aqui a gente tem uma situação de escola, né? Então, como a criança deve se comportar na sala, para ela entender o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer, tá? É uma coisa muito rápida, dependendo da criança, a gente pode escrever passo 1, passo 2, para a criança que já é um leitor e entende. Para a criança que não é leitora, a gente desenha. Então, faz um desenho, olha, você está aqui, você vai sentar aqui nesse lugar e tal. Ou a gente ilustra conforme esse desenho, conforme fotos. Então, ela acaba dando também um contexto e acaba ajudando bastante para ela entender o que o ambiente está pedindo, tá? Quais são as vantagens dessas histórias sociais? Ela antecipa a rotina, então ela mostra começo, meio e fim, tudo o que vai acontecer. Ela evita problemas de comportamento, uma vez que eu já sei o que vai acontecer, que atividade que eu vou fazer, por quanto tempo eu vou fazer. Por exemplo, roda de conversa, né? Às vezes a criança não entende o que ela tem que fazer no momento da roda de conversa. Então, eu coloco, ela mostra uma ilustração dela sentadinha, a professora lendo o livro, mostrando, olha, depois que acabar, fechou o livro, você levanta, você pode ir em tal lugar. Então, eu vou mostrando para ela, olha, na roda de conversa você fica sentadinho, olhando para o livro, para a professora. Então, eu vou
passo a passo mostrando, olha, você está sentadinho, logo, logo vai acontecer tal coisa. Eu vou detalhando, informando a criança dos acontecimentos e fazendo com que ela se mantenha se mantenha no contexto e consiga entender o que está sendo proposto, tá? Ela é uma ferramenta fácil de usar, então rapidinho nós conseguimos fazer. Claro, muitas dessas ferramentas exigem um planejamento, depender da situação, às vezes uma excursão, uma coisa diferenciada, requer um planejamento antes. Porém, na maioria das vezes, ela é uma ferramenta muito fácil de usar. E, por fim, ela promove uma segurança para a criança para entender o que está sendo feito. Bom, aqui é outro exemplo de história social. Esse exemplo, ele tá na internet, né? Então, ele contou uma viagem para essa criança, né? Então, mostrou a mala, mostrou o que essa criança ia levar para a viagem, mostrou que ela iria viajar de avião, como funciona o check-in, então chega no balcão, senta. Então, pode ver que ela mostrou do começo, meio e fim. Então, desde a saída de casa até a chegada em outro lugar, que nesse caso era visitar a casa dos avós em outro local. Então, mostrou quem fez, né, foi essa mãe. Ela teve o cuidado de mostrar quem vai viajar com a criança, onde era a casa dos avós. Então, ela trouxe a foto da casa dos avós, ela trouxe o que teria na casa dos avós, que é a cama elástica, e a foto dos avós também. Então, fora a casa, ela trouxe esse modelo de, olha, a gente vai para a casa dos avós e seus avós são essas pessoas, até para a criança entender melhor, né? Então, foi um recurso bem rápido, bem fácil de fazer, e a gente consegue fazer num contexto. Por exemplo, apresentações escolares, a gente consegue fazer uma história social de, olha, vai ter um ensaio, como vai ser esse ensaio? O que você vai fazer nesse ensaio? Então, a gente consegue pensar nessas questões e informar também para a criança. Aqui também é outro exemplo de história social, né? Então, o número 1, a criança chegando na escola, entrando na sala, fazendo atividade, aceitando ajuda quando precisa, mostra a hora do recreio, do lanche dessa criança. Olha, depois do lanche você brinca com os amigos, depois você volta para a atividade e, por fim, acabou seu dia. Então, é um recurso bem fácil para a gente sinalizar e contextualizar para a nossa criança.